Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal Pensar para Mudar. Hoje eu vou falar sobre a cultura do ódio em contraposição à cultura da empatia. Esse é um tema de grande interesse na atualidade, porque o discurso do ódio é algo que tem se alastrado por demais, justamente porque vivemos ali um ambiente altamente tecnologizado. Então, hoje em dia, as pessoas têm acesso às redes sociais, né, à internet, a celulares, né, a tecnologias móveis, né, diversas. Então, isso facilita a comunicação, né, entre grupos, né, de maneira local e global, né? Então, com isso, as pessoas trocam mensagens, trocam informações rapidamente. O grande problema dessa comunicação rápida e instantânea é quando as pessoas trocam informações que não têm nenhuma validade, né? Então, informações falsas, né? Verdades equivocadas, né? Verdades que na verdade são mentiras, né? Disfarçadas de verdades. Isso é muito perigoso, né? Porque as pessoas recebem isso, né? E replicam sem nenhum amparo crítico, sem nenhuma reflexão. Acreditam piamente que aquilo é verdade, né? Porque elas estão fechadas numa bolha ali, num espaço em que todos ali pensam de maneira igual, né? Então tem uma certa conformidade de pensamento. Isso faz com que não haja questionamento em relação àquilo que está sendo colocado. Então as pessoas replicam aquilo, reproduzem incansavelmente aquilo, e aí começam a comentar, né? E ali e não percebem que estão, de certa forma, praticando um grande delito. Essas mentiras, essas verdades falsas, né? Essas enganações, né? Hoje em dia se chama essa mentira contemporânea de pós-verdade, que seria ali um contra-argumento do que é verdade, mas é uma verdade fabricada, é uma verdade com rótulo de verdade, né? Então não é verdade, mas assim, ela é tão bem produzida, tão bem acabada, que ela parece ser verdade. E esse que é o grande perigo, né? E isso alimenta a intolerância, alimenta o ódio, cria ali estímulos à violação de direitos, né, dos outros. Então as pessoas não enxergam mais a questão da empatia, da compaixão em relação ao outro. Elas odeiam simplesmente por odiar, porque elas acabam embarcando, né, naquele discurso de ódio, né, reproduzido. Então todo grupo ali ajuda, de certa forma, a aumentar, né, a dose desse ódio, a amplificar esse ódio, e elas perdem ali totalmente a noção do que elas estão fazendo, né? Elas passam a agir simplesmente pelo impulso, né? Então pela emoção exacerbada, sem nenhum filtro, né? Em relação ao que está sendo feito, né? Então isso é um grande perigo, né? Porque isso coloca em risco muitos valores conquistados ao longo do tempo pela humanidade, né? Como a democracia, o Estado de Direito democrático, né? As pessoas baseadas nessas mentiras, elas questionam absolutamente tudo. Então questionam
as leis, questionam as autoridades, questionam coisas ali que não tem sentido, mas na lógica delas acaba tendo esse sentido, porque é algo produzido e alimentado, né, de forma ali não contemplar um pensamento crítico, né? O pensamento crítico é um pensamento que, de certa forma, tenta trazer um distanciamento da realidade. Então, é preciso pensar em relação àquilo que estamos vendo, né? Aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos ali absorvendo como informação. Então, é preciso digerir isso, filtrar isso, utilizando instrumentos que possam ali, de certa forma, validar ou invalidar, né, aquela informação. O ódio é um grande perigo, né? A democracia é um grande perigo, é uma grande ameaça, né? Não só os países, né? Pensando em termos locais, mas é uma ameaça global, é uma ameaça planetária. Por quê? Porque com a internet, essas redes de ódio, elas migram, né, de um local para outro imediatamente. E há uma espécie de mimesis, de imitação ali, né, dessas redes de ódios que são adaptadas, né, o tempo todo. Então, esse ódio que é gerado em um país, ele é adaptado para fomentar o mesmo tipo de ódio, o mesmo tipo de banalidade em outra parte do mundo. E isso é um grande perigo, né? Um grande risco à soberania dos países, em relação ao respeito aos direitos dos cidadãos, em relação ao respeito à dignidade humana, né? Porque eles violam a dignidade humana, e são discursos preconceituosos, intolerantes, racistas, né? E são discursos que, de certa forma, negam qualquer tipo de empatia em relação ao outro. Então, combatem a igualdade, a ideia de uma igualdade, acentuam a ideia de desigualdade, de diferença, né? De supremacia, né? De grupos em relação a outros grupos, né? Com a ideia de uma superioridade, né? Ali, hipotética, doentia. Então, assim, o ódio é uma ferramenta ali de desconstrução de muitos valores que preservam a dignidade humana, que preservam inclusive a sobrevivência da espécie humana, né? Porque esse ódio, ele é altamente penoso, destrutivo. A cultura da empatia, por outro lado, é uma cultura que visa, de certa forma, a ideia de você enxergar o outro, né? De enxergar aquele que é diferente de você, aquele que tem valores culturais, né, diferentes, que pensa de modo diferente, e aí tentar, de certa forma, buscar um diálogo, né, dentro dessa diferença. É claro que, assim, que existem ali pessoas que há diferenças ali com as quais há diferenças mais sutis, mais brandas, né? Então, é claro que, assim, existe um outro, de certa forma, mais identitário, mas existe um outro totalmente diferente, ali, de uma cultura diferente, de um pensamento diferente. Isso não quer dizer que seja seu inimigo, né? Isso quer dizer que é uma pessoa
que pensa, que tem pensamentos, sentimentos, né? Valores e comportamentos distintos, né, de você, mas e é importante, de certa forma, saber como lidar com isso. Então, a cultura da empatia é uma cultura que busca ali, de certa forma, se abrir ao outro, né, aceitar o outro, né, no âmago do seu ser. Então, para isso, é importante você também, de certa forma, se esvaziar, né, de certos preconceitos, né, de certos estereótipos, né, que são trazidos ali justamente por conta de uma cultura que tenta moldar ali a nossa forma de pensar de maneira intolerante. Bem, a empatia, ela, de certa forma, ela tem relação ali com a busca de uma alteridade. O que é alteridade? Alteridade é essa ideia de se reconhecer no outro, né? De olhar para o outro com certa né, com certa solidariedade, né, com uma capacidade de reconhecer nesse outro também parte do que você é, né, ou de como você poderia ser como um ser melhor, né? Então, às vezes, no diferente, nós não somos capazes de reconhecer a ideia de reconstrução de nós mesmos como seres melhores, né? Existe um filósofo francês chamado Jean Baudrillard que falava muito da chamada alteridade radical, né? Que é a ideia da busca de um reconhecimento em outro totalmente distinto, do outro que, de certa forma, nos provoca incansavelmente, né? Então ele falava de um outro que é capaz de provocar ao infinito. Então não existe limites. Então como lidar com esse outro tão diferente, esse outro que, de certa forma, faz você perder ali a sua racionalidade por completo. Então é um outro que é totalmente desafiador, né? Então é um outro que traz ali níveis ali de visões ali totalmente diferentes das quais nós trazemos ali como referenciais, né? Portanto, essa cultura da empatia é algo importante de se buscar para se contrapor essa cultura do ódio. Então, a empatia e o ódio se distinguem justamente pela questão do diálogo, né? Da busca do diálogo. A empatia é a busca do reconhecimento no diferente, né? No outro diferente. Bem, pessoal, é o que eu gostaria de dizer hoje, né, a respeito da cultura do ódio, da cultura da empatia. Eu pretendo retomar esse tema outras vezes. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam aí seus comentários, compartilhem, interajam, ativem suas notificações e deem seu like.